Bom, vamos lá agora para minha CCC. O volume continua o mesmo, como eu já disse para vocês, porque ela é cúbica, né? Então, o volume da CCC é a aresta ao cubo. Voltando nela, eu preciso do valor desse lado aqui. De novo, eu tenho um espaço vazio, tá? Aí, a gente precisa achar, né, como eu disse para vocês, a conexão ali entre os átomos, né? Olhem só, gente. Se eu pegar como antes, tá? Na minha CFC e fazer essa diagonal, não sei se vocês notam que é diferente da CFC, tá? Eu não tenho essa distância aqui, ó. Deixa eu tentar pegar aqui para vocês. Olhem só, o volume dessa bendita, tá? Eu vou colocar as réguas bem no finalzinho aqui, para vocês perceberem uma coisa, tá? Vocês estão vendo, gente, que não pega bem no final do meu átomo do meio? Falta um pedacinho, tá? Ou seja, essa distância aqui na diagonal, ela não é de 4R, ela é um pouquinho menos do que 4R. Essa aqui, eu não sei quanto é o espaço do meio, tá? Então, essa que é a tristeza dessa bendita. Como é que eu vou fazer, gente, para encontrar uma dimensão onde eles se unam perfeitamente, né, entre os raios ali, tá? É como se eu fizesse um corte nela inteira, tá? Por quê? Porque bem ali dentro, vou pegar um espetinho aqui para mim, ó. Bem ali dentro, ó, lá dentro é que eles se unem perfeitamente os raios, tá? Então não é bem aqui na extremidade de fora, é lá dentro da célula. Como isso é difícil da gente visualizar, tá? Eu cortei uma das minhas células, né? Para vocês entenderem isso aí. Então olha só, aqui eu tinha uma vez, tá? Uma célula dessa e eu cortei com a minha espada. Não, mentira, não foi. Cortei ela, tá? E aí, ó, quando eu corto lá no meio mesmo, aí vocês veem que a diagonal lá é de 4R, tá? Então eu mostro, ou tento ali mostrar para vocês essa questão, tá? Na forma dos desenhos. E então a gente vai tentar descobrir, por exemplo, a aresta com base naquela dimensão. Mas vejam que é uma dimensão que é por dentro da célula, tá? Então, legal. Como é que a gente faz? Então, como é que a gente faz? Vou colocar primeiro o passo 1, tá? E vamos ver os dados que a gente consegue nesse corte que eu fiz aí, tá? Então, vamos botar aqui, ó, passo 1. Corte. Tá? Então, quando eu abrir a célula, eu tenho isso aqui, né? Quais informações que a gente tem? Bom, então eu vou desenhar primeiro isso aqui. Então, eu tenho essa visão aqui, né? Todo mundo enxerga, né? Quem é o que? Aqui é a aresta A. Ó, essa aqui tá certinha. Aresta da célula unitária, valorzinho de A. Aí nós temos, para fazer o triângulo retângulo, essa dimensão aqui, tá? Que agora não é mais a aresta, né? Se vocês observarem aqui de lado o meu corte, é aquela dimensão fulana lá que enganou a gente, né? Que a gente não sabe quanto é, certo? Porque pega um raio, pega alguma coisa que eu não sei quanto é, porque não é 2 raios, né? E pega mais um outro raio. Então, essa dimensão aqui, ela é desconhecida, tá? Por isso que eu botei uma perguntinha ali. Então, ela é um valor tipo de X, que nós não sabemos quanto é. E aí, o que a gente sabe realmente, né, é o valor da hipotenusa nesse caso, que é o 4R. Aqui a gente sabe. Legal. Aí,
seria só aplicar Pitágoras nesse cara aqui. O problema é que a gente não sabe esse valor de x aqui, ó. Essa dimensão aqui fulana. Mas, ó, bem nesse corte que eu fiz para vocês, dá para visualizar bem, né? O que eu tentei puxar ali em desenhos e que é difícil. Quando você pega essa parte aqui, vocês vejam que ela é uma hipotenusa de um segundo triângulo. Onde esse triângulo tem lados realmente, ó, que são a aresta do cubo, ou seja, que é o valorzinho de A, tá? Então, por isso que a gente acaba tendo que puxar dois triângulos nesse caso, né? Então, aqui eu vou puxar o outro triângulo. Outro triângulo. E por que eu preciso puxar esse outro? Para saber o valor de x. Qual é o valor de x? Que é aquele meu lado ali que eu preciso, tá? Então, aqui, ó. Vamos analisar aqui bonitinho. O que nós temos nesse passo aqui? Temos também um triângulo, retângulo, que tem uma hipotenusa, que é o meu x de antes, e os catetos são a aresta verdadeira ali do meu cubo, tá? De novo, aplicando Pitágoras, a gente sabe, né? Hipotenusa ao quadrado, que é o x ao quadrado, é igual à soma lá dos catetos ao quadrado. Então, a ao quadrado mais a ao quadrado. X ao quadrado dá 2a ao quadrado. Passo a raiz de 2a ao quadrado. Tá pegando aí? Tá. O x é raiz de 2, que não dá exata, a. Né? Que o a ao quadrado, raiz, ficou a. Legal? Então, esse é o valor do x. Para que eu preciso desse x? Para substituir lá e aí, finalmente, achar qual é o valor da aresta, tá? Então, vamos lá. Pego esse cara aqui e jogo ele aqui, tá? Então, fazendo essa continha aqui agora, tá? Nesse segundo triângulo, ou nesse primeiro triângulo anterior, né? Hipotenusa é 4R, então 4R, tudo isso ao quadrado, é igual à soma dos lados lá ao quadrado. Então, A ao quadrado mais o valor de x é tudo isso. Raiz de 2A ao quadrado. Aqui a gente sabe que dá 16R ao quadrado é igual a ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado, 2, e a ao quadrado. Fica 3a ao quadrado, né? 16R ao quadrado é igual a 3a ao quadrado. Passo 16 dividindo. Ou, na verdade, eu quero isolar o a, né? Desculpa. Então, vou botar aqui. A ao quadrado é igual a 16R quadrado dividido por 3, né? Passo agora o quadrado lá na forma de raiz. Fica a raiz de 16 sobre 3R ao quadrado. A fica igual raiz de 16 sobre raiz de 3, que é a mesma coisa, vezes a raiz de R quadrado. A aresta é raiz de 16, 4 sobre raiz de 3 vezes R, né? Essa é a aresta. Terminou? Não, a gente quer o volume. Então, eu pego isso aqui e ainda faço agora ao cubo para saber o volume. Vou fazer nesse cantinho aqui, tá, gente? Volume da minha CCC é a aresta ao cubo. A aresta da CCC, vou botar aqui, ó, CCC é
4 raiz de 3R, né? Volume da CCC é igual a tudo isso ao cubo. 4R raiz de 3 ao cubo. 4 ao cubo, 64. Acreditem, eu tive que pegar a calculadora para fazer. Já não tô mais tão nova. R ao cubo. Sobre, aqui nós temos o quê, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Quando eu faço duas vezes ali a raiz de 3, é como se fosse 3 ao quadrado, eu corto a raiz, né? Então fica só 3, mas sobra ainda uma raiz de 3, certo? 64 não dá para dividir por 3, pelo menos não dá um valor exato, então a gente fecha nessa equaçãozinha aqui, o volume da CCC em função do raio da minha célula unitária. Então, quando eu quiser calcular o volume de uma célula unitária ali, né, para um determinado metal, enfim, que tem essa estrutura CCC, eu só vou substituir aqui o raio desse meu metal, o raio atômico, e aí eu tenho mais ou menos o valor do volume desse meu metal aí, da célula unitária desse metal, tá? Pessoal, se essas transformações matemáticas aqui vocês não entenderam, daí vocês falam comigo e eu explico daí individualmente, tá? Acho que eu já fiz bem detalhado, né? Também vai ficar enjoativo para quem já sabe. Mas quem não souber, não se preocupa, é só falar comigo, beleza?